E essas tardes, esses encontros possam ser um momento de nos fortalecer para seguir nossas lutas. Vamos lá. Boa tarde. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Melodia principal, quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Pra se dançar ciranda, juntamos mãos com as mãos, formamos uma roda, cantando essa canção, cantando essa canção, cantando essa canção, cantando essa canção, cantando essa canção. Pra se dançar ciranda, juntamos mãos com as mãos, formamos uma roda, cantando essa canção. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal, quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Pra se dançar ciranda, juntamos mãos com as mãos, formamos uma roda, cantando essa canção. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. E eu aqui. Oi! Oi, não é tu mesmo, mas daí é daqui. Olá, boa tarde. Isso todo mundo, mas tá certo. Olá, boa tarde. Nós estamos retomando o nosso encontro, né? E sempre trazendo com a gente essa alegria, essa vontade de viver e esse nosso amor pela humanidade, pelo planeta. Né? Aí nós estamos dando continuidade e a gente precisa ter uma necessidade da gente acertar, né, umas coisas para a gente se sentir mais um roteiro. A gente tem uma proposta, a gente vai conversar aqui, né? Rigoberto já adiantou alguns itens da nossa dinâmica, da nossa metodologia, como é que a gente está pensando. E aí a gente está pensando assim, a gente se encontra, vamos definir se quinzenalmente, se mensalmente, né? Este grupo, a gente se encontra nesse círculo de diálogo nos quadrados, né? A gente se encontraria, a gente vai combinar assim, de 15 em 15 dias, de mês em mês, e a nossa proposta metodológica é que ela tenha esses nossos momentos, esse nosso encontro, nosso ciclo de cultura, ele tenha 2 momentos. Onde a gente vai maturar, refletir, discutir temas que está mais ligado a este coletivo aqui, né? E um segundo momento do ciclo de cultura seria da gente socializar experiências de círculo de cultura. Como seria? Porque a ideia é que cada um de nós
se a gente pudesse se desafiar e construir, criar círculos de cultura, né? Na comunidade, na escola, grupo de bicicletas, onde a gente dá o espaço, né? Qual seria a necessidade, a problemática daquele grupo, né? Desculpe. Silencia, pô. Só um minuto, desculpe que houve um atropelo. Então, e aí a ideia que a gente está trazendo é a gente se desafiar, né? Será que a gente se desafiaria a construir outros círculos de cultura, né? A construir outros círculos de cultura. E a gente, num próximo encontro, a gente já socializar entre a gente como é que foi nossa prática, o que foi que a gente aprendeu, né? O que é que a gente pode trazer, né, para este grande coletivo sobre a experiência de círculo de cultura. E aí a gente tendo sempre em mente que a ideia do círculo de cultura não é só a reflexão, né? A reflexão, a leitura, a compreensão do mundo, né, é uma das atividades de um círculo de cultura. A gente sabe que o círculo de cultura, ele deve caminhar para uma ação interventiva na realidade, né? É a transformação da realidade. Para isso eu preciso conhecê-la, refletir, né? Saber quem são atores envolvidos, atrizes envolvidas, né? Nas tramas que acontecem contra a maior parte da população, que é a classe trabalhadora. Então, trazer isso, ver que tipo de problema, como é que a gente consegue, se a gente se desafia, né? E aí a ideia era que, pelo menos hoje, 2 ou 3 pessoas, ou 4, ou mais, ou todo mundo, se desafiasse. Não vale essa experiência aqui, não. Não vamos dizer, já estou participando do círculo de cultura. Não. Se a gente se desafia a construir com 4, 5 pessoas, 3, né, a vivenciar um círculo de cultura. Quando Paulo Freire começou a pensar, Paulo Freire, Paulo Rosas, Silke Weber, né, Germano Coelho, começaram a vivenciar esse círculo de cultura, né? O primeiro desafio era a questão dos processos de alfabetização, né? Os processos de alfabetização, e aí como é que poderia, né, trazer a propriedade da escrita, da leitura, mas que não fosse só para assinar carteira de identidade, que não fosse só, mas que esse processo de aprendizagem ajudasse também, contribuísse na transformação da vida daquelas pessoas. Mas, a princípio, era processo de pessoas em processo de alfabetização. Nós aqui, quais são os nossos processos de alfabetização que a gente está vivendo? O que é que a gente está precisando reaprender? Então, vamos debater, né, vamos construir esse roteiro. Essa é uma proposta que a gente está trazendo para vocês, de como seria a continuidade desse ciclo de cultura, e a gente gostaria de ouvir rapidamente, né, as pessoas, quem puder dizer se está continuidade, se é melhor de 15 em 15 dias, se é melhor mensalmente, né? Tá? Então, pessoal, a gente no chat, Ricardo está falando com a gente aqui, a questão da microfonia, né? É porque a gente está colocar as duas imagens, né, da gente e do que a gente está construindo, né? Por isso está da microfonia. Então, estamos com 2 notebooks que estão próximos, a gente está tentando aumentar a distância, inclusive, puxar um pouquinho mais para ver se o teu puxa um pouquinho mais para lá. Aí você diz aí se melhorou, né? Porque o eco com 2 notebooks próximos, né? Tá dando isso, então. Melhorou um pouco, Miriam está dizendo. Está distanciando mais.
Então tá aberto aí. Dani fez uma pergunta, né? Quem quiser dar uma ideia sobre, né, quais são essas datas, como é que tá pensando isso, fique à vontade. Acho que melhorou, né? O eco, né? Vamos lá. Deixa eu ligar aqui meu microfone para ver se melhorou. Tá dando eco? Não, né? Então. Melhorou. Alguém gostaria de conversar sobre a continuidade do nosso Círculo de Cultura? Nós apresentamos a nossa proposta, né? A gente define se é de 15, 20 dias, se é mensalmente. Né? E a nossa proposta é que esse Círculo de Cultura também se juntar, né? No círculo, que a gente faça reflexão pertinente às nossas inquietações, mas que também a gente escute as experiências de quem se desafiar. E aí, pessoal, tá tudo bem? Melhorou o eco? Vocês entenderam aí já a pergunta de Danilo? Como é que vocês acham? Estão aí? Quem não quiser falar, pode botar no chat, a gente está acompanhando também. Né? Se quiser escrever, mas o bom era a gente estar se vendo. Mas vamos respeitar aqui. Aí tem um questionamento aí que Dan fez. Olá! Tem alguém aí? Eu acho que deram um calote na gente. Saiu todo mundo, deixaram lá e... Será? O professor falou, fecha a câmera e tchau. Mas vocês estão ouvindo? Estamos. Ó, Miriam. Então, Miriam, já que você respondeu aí... São os adolescentes que fazem isso, né? Eles estão tendo aula de manhã e de tarde. Aí eles colocam... Janice, o microfone... Ó, Janice e adormece depois do almoço. Miriam, Janice, já que vocês responderam no chat, vocês querem... O que é que vocês acham desse questionamento que o Danilo fez aí? Para a gente dar uma continuidade na conversa. Eu acho que poderia ser quinzenal, né? Estão me escutando? Sim, sim. Miriam propõe quinzenal. Deixa, Dona Inês vai falar, professora Inês, deixa ela falar primeiro, depois eu falo. Tá, fale. Eu percebi que Inês ia entrar para falar. Vou desligar o meu. Não, eu não vou falar agora, eu estou só ouvindo. Mas só para dizer que estou ouvindo e vou continuar ouvindo, porque preciso ficar um pouquinho quieta. Eu acho que quinzenal é uma boa, assim, porque a gente consegue manter uma continuidade dos trabalhos e não fica muito pesado, porque eu não sei para vocês, mas eu sinto assim que no momento a gente está meio saturado de atividades online, aulas online. Mesmo sendo assunto que a gente gosta, eu acho que quinzenal é ideal, assim, a gente não perde o vínculo e consegue fazer um bom trabalho. Também concordo com o quinzenal. Então, deste coletivo que está aqui, parece-me que a gente se encontrar quinzenalmente é o que está mais presente, né, da os nossos desejos, nossas querências. Então, a gente fica combinado assim, né, quando, a partir de hoje, já podemos contar os 15 dias, e a gente alterna os horários,
o encontro seria pela manhã, o encontro seria pela tarde ou seria pela noite? O que acha? Bem, então, a nossa ideia é justamente essa, que a gente possa alternar, né, qual o melhor horário, né? A gente vai fazer de manhã, hoje a gente fez à tarde, o primeiro a gente fez à noite, esse a gente fez à tarde, e o próximo, a ideia é que a gente faça pela manhã. Vocês acham que é um horário conveniente? De 10 ao meio-dia? Ou de 9 às 11? Eu prefiro, assim, cada um tem o seu, assim, a gente tem que entrar numa combinação, né? Mas Sim. para mim eu acho melhor à tarde, porque às manhãs eu estou trabalhando na secretaria. E lá eles não vão deixar a gente estar em reunião, se lá já vai estar numa reunião. Aí o meu grupo, que é o grupo pedagógico da secretaria, os coordenadores pedagógicos vão estar comigo, então, e às vezes com a secretária de educação. Aí fica difícil eu estar numa reunião com vocês e ao mesmo tempo outra reunião lá, né? Essa é a minha realidade. Eu prefiro ou à tarde ou à noite. Eu estou sem microfone. Miriam prefere ou tarde ou noite, Janice só noite, quer dizer, só noite não, prefere mais à noite. Eu também preferiria tarde ou noite, mas preferência mesmo seria noite. Preferencialmente. 3 noites. E nada mais. Então, a gente podemos fazer esse acordo. A contar de hoje seria o terceiro encontro, né? E tendo esses 2 momentos, e seriam à noite, de 19 às 21, pode ser? Pode, né? Vai ficar em silêncio. Não, sério, depois a gente vai fazer um documento que, sistematizando essa nossa conversa, também ponderando a quantidade de pessoas, mas que a gente está lançando essa proposta, a gente coloca no WhatsApp do grupo, né, Paulo Freire, para as pessoas também opinarem, tá? Mais saísse um documento aqui sistematizado, com essas nossas ideias, para socializar com as pessoas que não puderam estar presentes hoje, tá bom? Combinado assim? Sim. Todo mundo que está aqui está no grupo, no WhatsApp, né, do seu Paulo Freire. Mas pode acrescentar. Então, a gente divulga pelas redes sociais, né? Pela lista de e-mails, para a gente... Todos vocês receberem e-mail. Eu recebi, e tinha colocado na agenda do e-mail também, eu recebi. Beleza, Miriam. Eu também recebi. Tá. Então, a gente vai formular essa sistematização dessa conversa que a gente teve aqui, socializar com as demais pessoas, esperar as contribuições e mais que a gente já deixa acertado que o próximo, embora tenha mudança, mas que o próximo, daqui a 15 dias, será das 19 às 21, dia 24 de setembro, daqui a 15 dias. Aproveitei aí, bote na agenda.
verificar se aquele grupo... Se tem atividade do Diálogos com Paulo Freire, né? Tem que olhar a agenda. Então, a gente... Ô, Danilson. Oi. Eu queria que você repetisse, porque eu estava deitada ainda quando você falou sobre a proposta, da questão da proposta. Queria que você repetisse. Sim, a nossa proposta metodológica é que esse nosso ciclo de cultura, esse daqui com esse grupo, né, agora a gente definiu que ele vai se reunir de 15 em 15 dias, e eles terão dois momentos no ciclo de cultura. O primeiro momento é aquele momento em que este grupo vai debater assuntos que estão mais próximos desse grupo, né, o que é das nossas necessidades, que mais nos desafia, né, e fazer essa reflexão e a gente ver como é que intervém nessa realidade. E o segundo momento seria da gente socializar nossas práticas de círculo de cultura a partir daquelas pessoas que se dispuserem, que se desafiarem a criar um círculo de cultura, com 3, 4, 5 pessoas do bairro, da rua, né, da Liga de Dominó, experimentar um círculo de cultura, né? Aí eu lembrava que a motivação primeira do círculo de cultura com Paulo Freire, Silvio, Paulo Rosa, João Francisco, tá? Foi a questão da preocupação com o analfabetismo, né? Mas não que a alfabetização para ensinar as pessoas a desenhar a letra, né, e a traduzir, né, palavras, e a decifrar palavras, mas que o processo de alfabetização também contribuísse na formação daqueles seres humanos, dos seres humanos, né, e que eles tivessem condições de, compreendendo sua realidade, compreendendo melhor sua realidade, fazer uma intervenção mais eficaz na vida daquelas pessoas em processo de alfabetização. No nosso caso, o que é que nos move? O que é que vai nos mover a criar um círculo de cultura próximo da gente, né? O que é que nos move? Aquele grupo de pessoas pensantes, intelectuais, preocupados com a sociedade, eles tinham como foco a alfabetização. E nós, né? Aí, são esses temas que a gente vai debater daqui a pouco, que a gente vai debater no primeiro momento, e, no segundo momento, socializar essas experiências, de quem quiser se desafiar a construir um ciclo de cultura. Eu até disse inicialmente, não vale essa experiência aqui, não. Tem que ser uma que a gente crie, porque a gente já participa. Beleza? Aproveitando, Danilson, pessoal, e, por exemplo, o número de pessoas vai ser... Está oscilando, né? Por exemplo, a gente teve um número de pessoas no primeiro encontro, mas eu não sei se foi por conta das agendas também, né? Está todo mundo com muita coisa, tem muitos encontros acontecendo, né? Então, tem aquelas pessoas ainda, mas eu acho que, como a gente está nesse segundo encontro, a gente já mantém esses acordos, né? Por exemplo, vai ser quinzenal, vai ser à noite, 19 às 21, a gente vai ver a data, vai informar, vai fazer o card também, fazer a comunicação, então isso já é um acordo nosso, tá tranquilo, aí só esperar que as outras pessoas possam também fortalecer esses dias, né? Porque as agendas das outras pessoas, enfim. Mas retomando um pouco isso que Danilson colocou, com relação à continuidade nossa da reflexão acerca do ciclo de cultura, né? A gente traz aqui para vocês, né, uma síntese, né, das palavras que o grupo colocou, né? O grupo socializou, a gente tentou sintetizar, porque teve gente que botou uma palavra, duas, uma frase, um parágrafo, enfim, né? Cada um na sua forma de compreender, de socializar suas compreensões, né, o que você entende por círculo de cultura. Então, a gente pode trazer essas palavras, né, diálogo, fortalecimento, alegria, troca de experiências, respeito, desejo, identidade, amorosidade, emancipação, diálogo,
compartilhar, esperança, mudança, libertação, vida, diversidade, subjetividade, participação, movimento. Então, foram essas palavras que a gente pôde sintetizar, e aí a gente queria que vocês tentassem rememorar, dar um testezinho de memória aí no juízo, para que a gente deixar um momento em aberto para quem quiser falar. O grupo está pequeno hoje, então a vantagem do grupo estar pequeno é que todo mundo pode falar, né? Se tivesse 30 pessoas, cada um falando 2 minutos, já era 1 hora, ia ser problema. A gente só tem 2 horas de encontro para pensar um pouco isso. Então, a gente quer deixar em aberto agora para que vocês possam estar trazendo, rememorando, né, como foi essa compreensão acerca do ciclo de cultura, né, em cima dessa compreensão, que temas hoje estão, né, te incomodando, te provocando para uma reflexão mais crítica, né? Então, abrir esse momento para quem quiser falar ou digitar, né? Aí, como eu falei, a gente está com a vantagem agora que todo mundo pode falar, né? Lógico, ninguém pode falar, a ideia é cada um falar meia hora também não tem condições, mas a ideia é que a gente possa socializar, né, um pouco dessa... Lembrou, a palavra que eu falei foi respeito, está ali, então eu tinha essa compreensão, tenho essa compreensão, esse sentido, mas como é que temas hoje estão me incomodando, o que é que eu estou vendo, a gente está vivendo nessa loucura dessa pandemia, né? Aqui, por exemplo, não sei, Porto Alegre aí, a companheira Janice, né? Janice pode socializar também como está aí, por exemplo. Então, esse processo, né, das aberturas, né, aqui o governo está fazendo por etapas, os municípios que estão diminuindo o número de casos, né, então aí vai abrindo mais o comércio, dito a vida normal, mas o que é esse normal, né? Então o que é que está incomodando? A gente está sendo bombardeado com várias informações, várias fake news, governos fake news, campanhas fake news, né? Então, só dando um exemplo, né, de um tema, por exemplo, então, esse momento agora é para que a gente possa estar, então, respeito aqui, né? Será que está tendo respeito nessa, né? Está vendo vários casos no país como um todo de desvio de verbas para acontecendo nos municípios, nos estados, né? Então, que respeito é esse? Então, como é que tema está me incomodando, que problema está me incomodando? Então, a ideia agora é que a gente possa, quem quiser falar, o momento está livre, né, para a gente socializar, né, o que a gente está pensando. Tá bom? Então, vou desligar meu microfone. Quem quiser falar, ou no chat, né? O Ricardo está perguntando aí, paralelamente, a história né, com relação ao dia, o horário. Então, vamos amarrando quem puder escrevendo ali e focar agora, né? O que é essa palavra, o que é esse tema? Pode ser no chat também, mas quem quiser falar, está aberto o microfone. Maria Aparecida chegou e saiu. Acho que caiu. Vamos lá. Então tá aberto, pessoal. Fique à vontade. Vamos lá. O que está me incomodando agora no momento, eu estou deitada, né? Como todo mundo está vendo, é a questão agora dessa reforma administrativa, entendeu? Assim, no coletivo aqui dos professores, a gente sempre tem conversado, já está tendo esse link, né? Que a gente tem que fazer, a gente está repassando para as pessoas votarem desfavorável nessa questão, para ver se a gente pressiona os deputados mais uma vez, né? O povo precisa, nós, eu digo o povo, somos todos nós, né? Então, nós precisamos, mais uma vez, pressionar, né, os deputados que a gente votou e também aqueles que a gente também, que não é do estado de Pernambuco, mas que a gente pode também estar pressionando isso aí para que não passe, que é um absurdo essa PEC, né? Essa PEC é que vai desestruturar realmente. Eu sei que existe essa questão, que a gente não é. A gente entende que existe um déficit, tem um déficit na Previdência, tem déficit nas contas públicas, mas por quê? Porque a gente tem governantes péssimos, não é? E, assim, então, por que é que o servidor público é que tem que pagar a conta? Entendeu? Aí eu estou preocupada com isso aí, né? Assim, eu vejo os professores que são aqui contratados na minha cidade e aqui próximo, Nazaré da Mata, Carpina, muita gente preocupado com essas questões também a nível nacional, porque ele poderia colocar agora uma reforma tributária, taxar as grandes empresas, os grandes bancos, mas ele vai entrar primeiro com a reforma administrativa
na parte pública, porque sempre a corda arrebenta do lado mais fraco, né? E aí a gente vê que mesmo os concursados, olhando direitinho tudo que a gente está vendo agora da reforma administrativa, mesmo você sendo concursado, você vai tirar um monte de direitos, né? Vai tirar a questão de quinquênio, vai tirar um monte de direitos, né? A questão que hoje eu já tenho 27 anos, vou fazer 28, daqui a 2 anos eu ia me aposentar, mas não vou mais por conta da reforma da Previdência. Mas isso, assim, os professores, mesmo que votarem em Bolsonaro, eu tento discutir com eles, trazendo eles para a razão, porque não adianta eu bater de frente com um bolsonarista, de frente, eu tenho que tentar, de certa forma, entrar com uma certa sensibilidade, se colocando também no lugar deles, mas assim, você como professor, você imagina como, se você ia se aposentar daqui a 1 ano ou 2 anos, como é que vai ficar a sua situação agora? Porque, infelizmente, ainda existem docentes e também de outros setores administrativos que pretendem votar em Bolsonaro em 2022. Infelizmente, eu fico triste com isso, né? Ele fez, não, Miriam, tu tem que entender que a reforma previdenciária foi importante para o Brasil e vai ser importante essa reforma administrativa, porque também você tem que entender que tem muito professor que não trabalha, tem muito administrativo que não trabalha, eu fiz sim, mas a gente tem que olhar a gente que faz a nossa parte e tentar trazer aquele que não faz a parte dele para ele fazer, e não apoiar essa reforma administrativa para satisfazer os desejos do agronegócio, né, dos grandes empresários, do capitalismo, na verdade, selvagem, né? Então, o que me preocupa hoje é isso aí também, entendeu? E aqui em Vicência, aqui na Mata Norte, a gente começou um chá com Freire, né? Começando com o livro Pedagogia da Esperança. Então, quem está coordenando aqui, existe um grupo, já existiu na GRE, agora elas estão investindo na gente aqui nos municípios. Então, os municípios estão entrando e nós vamos poder fazer também com os professores aqui de Vicência, entendeu? Então, são essas experiências, quando começar ainda, eu acho que começa na próxima semana o chá com Freire, já teve abertura, tudinho, aí a gente vai fazer isso aí e nós vamos também criar um grupo, cada coordenador pedagógico, a gente vai ver aqui em Vicência como é que a gente vai localizar, porque cada município vai organizar do seu jeito, né? Aí eu vou ver se porque a gente criou já o grupo do Zap, eu acho que como o grupo também não é tanto professor, dá para fazer com uns 40 ou 55 professores que a gente tem, e fazer também com esse mesmo livro. Agora, elas colocaram esse livro. Eu preferia o livro que nós trabalhamos, que Erivaldo e Aparecida trabalhou, Ação Cultural para a Liberdade, ou Educação como Prática da Liberdade. Eu acho que Pedagogia da Esperança é bom, mas eu acho que a gente tem que começar a cutucar mais, sabe, a palavra é essa, assim, cutucar o professor para ele trazê-lo mais para essa racionalidade, racionalizar o momento, pensar no momento, porque, assim, é importante trabalhar a pedagogia da esperança, mas eu também preciso trabalhar nos professores aqui de Vicência, os efetivos e os não efetivos, que votaram em Bolsonaro, também voltar essa questão da pedagogia do oprimido, que lugar ele está, a favor de quem ele está. Porque quando ele está a favor da reforma, dessas reformas todinha, ele está a favor dele mesmo, do povo, ou ele está contra o povo, né? Eu acho que era bom também a gente repensar esse chá com Freire, ela colocou isso aí, mas vocês também colocaram essa questão de pedagogia do oprimido, acho que teria que ser um livro que trouxesse o professor à consciência. Eu queria um conselho de vocês nesse pensamento aí, se eu estou certo ou não, nesse sentido, porque o professor, ele está muito, desculpe dizer, muito aqui nessa região, eles estão muito assim alienados, entendeu? É uma alienação isso aí, entendeu? Então, como ajudá-los a sair dessa alienação? A gente aqui está precisando disso aqui da Mata Norte. Certo. E tu acha que essa teu incômodo, né? Tu falou que tá te angustiando né? Esse momento agora dessa reforma. Alguma palavra tu fazia alguma ligação? Alguma palavra que tá ali que... E agora começou a chover aqui. Remeteria a você alguma palavra dessa
que foi inclusive a concepção acerca, né, a compreensão acerca do ciclo de cultura do encontro passado. E, assim, parabéns pela... Enquanto você pensa, já parabenizo também a iniciativa, né? Muito bom fazer esse grupo de... É um grupo de estudo, né? E, assim, como é um grupo, então, está começando pela Pedagogia da Esperança, e depois vocês podem ver as outras obras, né? Não precisa já ir tudo de uma vez. Já que começa com a esperança, né? Depois, de acordo com a... Né? Vai estar vivenciando isso, com a necessidade do grupo, que outro recorte do que Paulo Freire nos deixou para esse momento agora nos ajuda a refletir melhor, né? Então, muito bom a iniciativa, e é bom que vocês socializem. Por isso que a gente abriu meia hora antes. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Aparecida. A gente abriu meia hora antes para a gente estar, né, se vendo inicialmente, né? E também estar trocando informes, né? Por exemplo, essa ação que vocês estão desenvolvendo aí em Vicência, né? Muito boa. A gente vai querer saber os próximos passos também, ver como é que forma a gente pode ajudar, enfim. Então, está aberto, né? A Miriam já colocou um pouco, né, do que está angustiando ela, remetendo... Sim, a palavra, você pensou em alguma palavra que está aí? Miriam. O microfone. Liga o microfone, tá desligado. Eu acho que eu vou deixar aí a palavra emancipação, vou escolher essa palavra. Emancipação, né? Certo. Então, quem mais quer aproveitar esse momento para socializar, né? Retomando a palavra, né, do encontro anterior, a gente está ao vivo aqui, está ouvindo o barulho da chuva? Uhul! Chove chuva! De acordo com o encontro anterior, a palavra, né, que foi dita no grupo, né, tentou sistematizar um pouco acerca das compreensões do ciclo de cultura, e aí hoje, né, depois desse tempo, desse segundo encontro nosso, que temas vem no seu juízo, o que é que está te incomodando, que temáticas, né, que palavras possam estar relacionadas. Então, a Miriam já colocou aqui para a gente, né, a reforma, a situação do capitalismo, desse governo, né, está incomodando, né? Quem mais? A gente socializa agora, o microfone está aberto, pessoal, fiquem à vontade. Olá, gente, boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação, me faço aqui presente para a gente refletir sobre esse segundo momento do ciclo de cultura, né? Num primeiro momento, eu falei a palavra alegria, não sei se você lembra, Rigo. Tu pode falar um pouquinho mais perto do microfone, Aparecida, porque aqui tá meio que... A gente tá no lugar aberto aí. Caiu uma chuvinha agora. Tudo bem? E aí, estão me ouvindo? Então, gente, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de rememorar que no primeiro encontro sobre o ciclo de cultura, eu havia mencionado a palavra alegria, né? Eu estava bastante entusiasmada e realmente feliz naquele momento. Hoje eu já me encontro em um outro estado, né? E esse outro estado do qual eu me encontro me faz pensar no segundo capítulo da obra do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, onde ele fala da prática bancária da educação numa perspectiva necrófila, né? Ou seja, da necrofilia. Então, eu estava pensando sobre, e mediante a necessidade da conjuntura atual, que diante de tanta mortandade, né, como não praticarmos, através desses meios pelos quais nós estamos usando, né, as redes sociais, não praticarmos a necrofilia pedagógica. E aí, essa necrofilia pedagógica, ela pode se dar na perspectiva da reprodução de uma educação bancária, numa relação de oprimido e opressor, onde muitas vezes nós temos, de um modo hierárquico, né, essa
lógica de trabalhar pelo conteúdo, de promover o currículo, digamos, do município, do Estado. Entretanto, não nos ocupamos de compreendermos como está o estado emocional do sujeito, como está a sua condição existencial diante deste isolamento do qual ele se vê obrigado a praticar, e também o contrário, né? Aqueles que não podem, em hipótese alguma, deixar de trabalhar, por exemplo, né? Então, tudo isso favorece para que a gente possa repensar e refletir sobre essas práticas pedagógicas inovadoras que estamos desenvolvendo, onde nós temos que, ainda assim, diante de tanta mortandade, darmos conta de agendas, dos nossos compromissos, dos nossos afazeres e, sobretudo, da formação humana. A questão que eu pontuo, Igor, e deixo a palavra para refletirmos é sobre a formação humana integral do ser na perspectiva freiriana. Como garantir o direito de viver aos sujeitos oprimidos, né, e subalternos? É isso. Massa, Aparecida, pela sua presença, pela sua participação. A gente externiza, né, nossos votos, a gente já colocou no grupo, mas agora ao vivo é melhor, mesmo que, né, virtualmente a gente não possa dar um abraço, né, pessoalmente, mas sinta-se abraçada, né, pela gente, por mim, por Carla, por Danilson, a gente que está tentando, né, trazer alguns elementos para essa discussão, e você viu que você passou com a perca, né, do seu pai, então a gente, né, se solidariza com você nesse momento. Você falou a palavra alegria, o momento agora já é outro, mas é importante termos que clareza, o enegrecimento de né, tá fazendo a leitura crítica da realidade, mesmo com esses pesares que todos, né, passamos e vamos passar. Então, sinta-se acolhida e abraçada pela gente nesse momento. Tá, muito obrigada, viu? Gratidão, estou por aqui. Tá. Então, quem quer socializar um pouco também, que está incomodando, aperta o microfone. Compartilhar um pouco. Opa, tinha alguém falando. Opa! Pode falar. Compartilhando um pouco aqui o que a gente tem vivido aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui é muito frio, né? Como a gente vê pelas imagens na TV. E o nosso inverno é muito rigoroso, né? Tipo, essa semanas anteriores a gente teve vários dias com temperaturas negativas, com -2, -5. E como eu trabalho na educação infantil, para mim, o que tem me deixado bastante aflita é o retorno, né, da educação infantil às aulas, que já é algo que várias cidades do interior aqui já voltaram, e é muito preocupante, né? A gente sabe que criança é uma dinâmica diferente, eles querem brincar, querem correr, se tem um colega com uma máscara diferente, eles querem colocar a mão, eles querem tocar. E para mim parece um pouco uma infância roubada, assim, que estão querendo fazer nossas crianças voltar agora para a sala de aula, né? Eu trabalho na rede pública municipal, a minha sala é minúscula, não cabe todos os meus alunos 27, que dirá se eu for fazer o distanciamento que eles pedem, que é de 1,5 m, 2 entre cada aluno. E devido à pressão do comércio, das escolas, de escolas particulares, o prefeito acabou liberando e vamos retornar. Muito preocupada, porque eu convivo também com outras pessoas que fazem parte do grupo de risco, mesmo meus familiares ficando em casa, eu é que saio e eu posso trazer para eles o vírus, né? E está sendo muito delicado, não só para mim, mas para vários colegas. A gente está com muito receio de voltar, mas a pressão é grande. Até
talvez eu tenha que sair um pouco mais cedo aqui do grupo, para ir numa outra reunião com a SME do meu município, onde a gente vai definir os protocolos de abertura da escola, mas é fato que até o final do mês a gente retorna com as escolas municipais, que são aqui, tem o maior número de alunos, né? Então é muito preocupante. Temos colegas que já estão doentes, temos diretoras que já estão doentes, e além de lidar com essa situação também, tem colegas que não vão retornar, então vai sobrecarregar outros colegas que vão retornar. E a impressão que dá é que nós, professores, somos os vilões da vez, né? Eu ouço de vários pais, mas tem que voltar, a gente tem que trabalhar. Assim, a gente entende que os pais precisam trabalhar e precisa de um local para essas crianças ficarem. Mas esse local não é a escola não é o mais adequado no momento. Não é a escola que a gente tem. Uma escola, por exemplo, a minha escola não tem água potável. A água que tem, a gente tem que vem de caminhão-pipa. Os bebedouros não podem funcionar, porque podem ser um local de contágio. Então, tem uma série de especificidades da escola pública que a gente sabe que existe, e que, na verdade, a gente vai abrir essas escolas, vai receber esses alunos desse jeito. E quando a gente fala isso nas reuniões, na Secretaria de Educação, isso parece, a gente fala e não nos ouvem. Simplesmente, o que nos é imposto é, as escolas têm que estar abertas para receber esses alunos. Situação bastante complicada, né? Esse governo não aposta na ciência. Aqui em Pernambuco, Janice, só para saber um pouco, por exemplo, aqui, até agora, o governador está segurando essa pressão, né? Tanto da área privada, né? O comércio, enfim, está voltando, mas com relação às escolas, ele se posicionou dizendo que ainda não está liberado, né? Então, quer dizer, a gente não sabe até quando ele vai suportar, enfim, mas é uma situação que a gente está vendo, inclusive, se não me engano, na última semana agora na França, 22 escolas abriram e tiveram que fechar, né? Então, quer dizer, está tendo casos, porque a criança, quando chega em casa, eles fazem um cálculo, ele multiplica por quantas, se por acaso tivesse levar a doença tanto para dentro de casa, como também para a escola, enfim, isso vai multiplicar, né? Então, esses gestores realmente são um elemento importante na praxis pedagógica, né? Mas como é que esses gestores, que leituras, que compreensões aqui eles estão defendendo, na verdade, né? Como a ideia é salvar inicialmente as vidas, né? Depois a gente pensa, né, nas demais dimensões, né? Primeiro tem que salvar, garantir a vida das pessoas, né? Tem mais de 120 mil pessoas, né, falecidas por conta, né, disso que não é uma gripezinha, né? Mas a gente está registrando aqui também, então, várias essas temáticas, como é que a gente, né, dialoga com isso, né? Isso que você coloca, né? Mais uma vez, o professor, né, vem com a ideia de vilão, de aproveitador, de preguiçoso, não, que não quer trabalhar, porque como assim, né? Como assim? Então, são situações que estão acontecendo, né, no Brasil, como eu falei aqui, mas aqui as escolas particulares já estão quase que prontas para receber, enfim. Então, quem quiser socializar, pessoal, ainda temos um tempinho, tem mais 5 minutinhos ainda para quem quiser, para esse primeiro momento, para a gente ir sintetizando. Está aberto o microfone. E as câmeras também, viu? Alguém? Vamos lá, está aberto o microfone. Quem quiser socializar, o que está lhe inquietando. Gilmar, vai falar isso? Alguém? Quem se habilita? Alguém queira socializar? Aqui no chat, deixa eu ver, temos 10 pessoas. Maria Margarete, seja bem-vinda também.
Tem um poeta sul-mato-grossense chamado Manuel Marinho que ele dizia: poesia não compra sapatos, mas como andar sem poesia? Então, momento aberto, quem quiser socializar, momento que está incomodando, que temática, que tema está, né, no juízo, que tema está pensando, refletindo, vivenciando, trazendo um pouco desse primeiro encontro, das palavras, né, do que a gente colocou, né, como síntese, das compreensões acerca do ciclo de cultura. Está aberto o microfone, quem quiser. O microfone tá... Quer falar, Cida? Está fechado o teu microfone. Olá, então, Rigoberto, fazendo um adendo, né, ao que a nossa colega Janice pontuou ainda agora, nós vemos o quanto que a prática, né, ou a praxis pedagógica da necrofilia se faz presente, né, porque são atitudes desta natureza que violam o direito da vida, né, em detrimento de quê? Em detrimento de quem? Porque, para que nós precisamos continuar aprendendo se estamos pondo em risco a nossa existência humana, né? Se estando, tanto estamos em risco, quanto estamos expondo as outras pessoas que convivem conosco em risco também. Então, é interessante nós refletirmos sobre os gestores. Qual é o papel, quais são os papéis sociais que esses gestores, numa perspectiva macro, estão assumindo? A favor de que senhores ou de quais senhores eles estão atuando, né? Quando nós pontuamos que as escolas particulares já estão prontas na dimensão da infraestrutura, isso é bem verdade. O poder, né, o poder capital que elas detêm é de uma natureza completamente distinta das escolas públicas, que têm uma precária infraestrutura, que têm precárias condições de trabalho. Então, é preciso se pesar que o bem potável que pode eliminar a presença do vírus no lugar, ele praticamente não existe nas escolas públicas, que é a água, como a nossa colega professora Janice se posicionou aí. Então, veja, como podemos passar o dia ou um período, seja manhã ou tarde ou noite, né, 4, 5 horas em um ambiente onde nós não podemos sequer higienizar as mãos, né? Como nós podemos também evitar a interação social, já que somos sujeitos de relações, né? Somos sujeitos afetivos, somos sujeitos da amorosidade, como nos sugere Paulo Freire. Então, é muito difícil tentar fazer com que as crianças, sobretudo, né, que tem uma compreensão não ainda tão bem elaborada, possam respeitar esse distanciamento, possa respeitar a não troca de objetos com as outras crianças, possa obedecer, né, a não troca dos alimentos na hora do lanche, dos afetos, da acolhida, dos abraços, dessa interação toda, né, que é, ao meu modo de entender, a afetividade, né, a afetividade entre os seres humanos é a essência que distingue a nossa natureza animal dos demais animais. Então, se tudo isso não pode ser respeitado, considerado em sala de aula, no espaço público da escola, como nós poderemos fazer jus a esse distanciamento social? Como nós poderemos, né, não praticar a política da necrofilia? Porque é isso que está em evidência na contemporaneidade. Enquanto uns estão lutando para viver, porque já sabem do mal que estão acometidos,
outros estão fazendo suas conjecturas e elaborações em prol de um futuro quase que inviável, né? Porque se já estamos com essa rigidez e já vamos num número absurdo de mortos que vamos, quiçá se flexibilizar tudo de vez e que os espaços sociais, eles passem a ter, né, as aglomerações, ainda que seja com o uso das máscaras, mas é quase que inevitável evitar, né, essa aproximação social, já que somos seres de relações. É isso, Rigo. A palavra da professora Janice muito me contemplou e eu considero que fez jus, né, ao que eu havia falado antes, porque é isso, na dimensão da gestão pedagógica macro, né, estamos atuando a favor de quem? Da vida ou da morte, né? Qual é o Senhor que está imperando aí nessas relações, certo? Obrigada. Inclusive, né, agora está sendo evidenciado, né, o que alguns grupos já haviam dito anteriormente com relação a quem são esses oprimidos, né? Quem são essas pessoas que estão sofrendo mais com relação a isso, né? Então, a população periférica, pobre e preta, né? Então, aí são mais elementos para a gente fazer um recorte, né? De que, né? De que política está sendo feita, né? Tá aí com o ministro ainda interino da saúde que, né? Como todo governo, desse desgoverno, né? Então, se a gente fizer esse recorte ainda, né, de quem são essas pessoas, né? A história da companhia falou da água, né? Então, aí vem a história do saneamento, né? Nas escolas do campo, ainda estamos no século XXI, mas já temos escolas que ainda não têm água, né? Então, o horário de funcionamento é diferenciado, quer dizer, então, como é que isso vai se dar? E o recorte ainda para as periferias, né, e para a população preta, né? Então, são mais elementos, são essas populações que estão sendo mais, né, acomedidas disso, né? Então, são mais elementos para a gente refletindo o que... E a história do ciclo é isso, né? Trazer as temáticas que estão nos incomodando para tentar socializar coletivamente, tentar compreender coletivamente, aprofundar mais um pouco. A gente tentou sintetizar no quadro o que já saiu nesse momento, né, acerca das temas, das questões que nos incomodam, né? Então, a gente vai agora passar para esse momento, né, para tentar fazer uma síntese desse momento, né, dessa parte de que temas, dessa parte de que subtemas, de que problemas nos estão vindo à tona nesse momento, né, agora, nessa primavera de setembro, né, como é que está sendo isso, a gente pode tentar sintetizar isso no cartaz, que daqui a pouco a gente vai afixar aqui, né, para a gente ir, né, vendo esse momento também do círculo, né, de socialização, de ouvida, né, de escutatória, de tentar escrever, de tentar resumir, de tentar sintetizar as ideias, né, para que essas ideias a gente possa estar elegendo, né, o que é que a gente vai poder estar refletindo mais profundamente, como diz, né, a Carla, complexificando mais esse momento, né, essa temática, esse problema, esse tema, né. Dani está tentando colocar ali, mas acho que a câmera tem que ir mais à frente. Oi, pode falar. Eu queria só, assim, lembrar, né, como o discurso de Lula ontem foi lindo e emocionante, né, como ele conhece o Brasil, né, Lula falou ontem, dia 7, né, e como, assim, muitas pessoas se emocionaram, eu me emocionei com o discurso de Lula ontem, quando ele colocou, assim, a questão das vivências dele, e ele colocou assim, eu sei o que é enterrar um parente sem ter ido lá, né, assim, sem ter, porque não deixaram ele ver o neto, né, e também a questão do irmão dele, então Lula ontem falou sobre a questão de quem está morrendo mais, são as populações, né, das periferias, a questão dos negros, a questão indígena, Lula ontem fez um panorama muito interessante, e assim, só não vê quem é cego, mas ele realmente conhece o Brasil de ponta a ponta. Ele fez um discurso, não somente um discurso assim de oratória, não foi isso, é de vivência, de prática, né? Assim, eu achei muito interessante o discurso de Lula ontem,
em comparação com o discurso, infelizmente, de quem está sentado na cadeira, né? Que leu o papel, leu muito mal, mas que tudo que ele disse ali era tudo mentira, porque ele não é a favor da democracia, ele não é a favor da vida. Então, já a gente vendo o discurso de Lula, a gente viu quanta esperança Lula trouxe na sua fala, né? Eu queria deixar registrado isso aqui e relembrar vocês, ok? É verdade, companheiro, é verdade. Eu também tive esse sentimento, né? Então, a Carla vai apresentar agora, né, um pouco dessa síntese, dessas falas que tivemos nesse momento, né, acerca, desde a compreensão do ciclo de cultura, da palavra, das palavras, né, do que está me incomodando, que temas, que problemas, que temáticas. Então, ela pode sintetizar no quadro ali, a gente vamos dar uma olhada para a gente continuar, né, na reflexão. Então, gente, boa tarde novamente aos que foram chegando, e sejam bem-vindas e bem-vindos. Reiterar, Cida querida, nosso abraço, nossa solidariedade. A gente sabe, né, como é a única certeza que a gente tem nessa vida que todos passarão, a gente passarinho. A morte é uma certeza, mas como a gente está despreparado para enfrentar esses momentos, né? Então, receba nosso abraço, nosso acolhimento e nosso afeto. E que essa alegria que às vezes fica encharcada de dor, de saudade, possa ser motivadora da nossa transformação, da nossa humanização. Como você tanto tem lutado, né, pela formação integral do sujeito, contra a morte da política, da pedagogia, pela vida, por todos os seres vivos, e o que a vida possa representar na sua amplitude, né? Então, aqui a gente tentou fazer uma síntese, a chuva está molhando nossas ideias e botando em evidência o que é mais importante nesse momento. Na verdade, todos os temas, as questões, os problemas trazidos por vocês são questões que a gente vem dialogando muito profundamente e nos atravessam também, né? Então, a Miriam trouxe a questão das reformas, né? A reforma da Previdência, a reforma administrativa, essa reforma tributária que já está sendo anunciada e forjada, como isso vai anunciando simultaneamente tanto a retirada de direitos, que foi um outro problema apresentado nas diferentes falas, né? A retirada de direitos da classe trabalhadora que tantos tombaram, né, em nome e pela luta coletiva por assegurarmos esses direitos, e hoje, através dessas reformas, a gente vê tanto um processo muito intenso de mudança no mundo do trabalho, né, como essa questão da retirada dos direitos. Então, são temas, são questões, são problemas que nos atravessam, que nos movem a querer nos agrupar, nos encontrar e pensar alternativas de transformação. Foi colocado aí também a questão da formação integral dos sujeitos, como eu já disse antes, por Cida, que vem sendo pautado por Paulo Freire, pela educação popular, pela educação integradora, integrada, integral, né? Não só do tempo integral, mas que pensa todas as dimensões do ser humano, sobretudo num momento histórico e político como esse que a gente está vivendo, a necessidade da gente pensar as questões éticas, né? As questões dos afetos, das afetividades, das subjetividades. Então, como todos esses problemas, essas questões que a gente vai trazendo vão afetando a nossa vida material, a nossa vida objetiva, né? Como é que a gente precisa utilizar o transporte coletivo em plena pandemia, e a gente sabe como funcionam os transportes coletivos nas capitais, a gente sabe do difícil acesso às escolas do campo, essa questão é histórica, a gente que luta pela educação do campo há mais de 20 anos para garantir a água enquanto direito à vida, enquanto direito humano, enquanto direito à saúde, né, à segurança hídrica.
E a gente vê um momento que também é uma outra reforma que estão pensando do saneamento básico, né, que interfere essa questão da água. É desqualificar o serviço público para privatizar, né, um outro aspecto, uma outra questão, talvez, que vai integrando essas que vocês foram trazendo. A Janice traz uma questão também muito atual, muito séria, que é a reabertura da economia e das escolas, né? Como isso, mais uma vez, nos atravessa, nos mobiliza, nos afeta. Quantas pessoas, quantas famílias no mundo, no planeta e no Brasil já perderam seus familiares por conta dessa pandemia? A gente vê hoje a notícia de uma vacina que está sendo testada ser interrompido o seu processo de pesquisa, de experimentação, porque está gerando efeitos colaterais. E como é que a economia, de fato, a gente tem a compreensão que a economia não parou. Talvez a pequena economia tenha sido mais afetada diretamente nesse processo de pandemia, e, ao mesmo tempo, a gente teve a oportunidade de fortalecer o comércio local, a integração. A gente que trabalha com a educação do campo investe muito nessa compra direta dos agricultores, de produtos orgânicos, fortalecendo o comércio local, os pequenos mercadinhos, mas a gente sabe que a grande economia ela não para, né? Essa grande roda que vai interferindo nos processos políticos, de direitos, de relação do mundo do trabalho, como ele está se transformando nesse momento que a gente está vivendo. Então, como é que está voltando essa questão da economia agora na periferia, nas comunidades, na zona rural, e como a escola é diretamente atingida em relação a isso, né? Um espaço que era para ser de segurança, de acolhimento, de socialização, de convivialidade, vira um espaço de risco. Já foi comprovado, tanto países da Europa que têm uma outra relação, isso que a Cida falou da afetividade, né, da convivialidade, são os aspectos justamente que caracterizam a nossa cultura. A gente é o povo do abraço, do ficar perto, do falar se tocando. Na Europa é outra relação humana, as pessoas não chegam tão perto, as pessoas não se abraçam tanto, e me parece que 22 escolas, né, da França que voltaram às aulas já mandaram interromper novamente, porque estão vendo toda essa questão da solidariedade, da convivialidade, da afetividade, como isso, que era para ser um aspecto positivo da nossa cultura, nos coloca em risco nesse momento de pandemia, né? De um vírus que está mutando, que está se transformando, e que a gente ainda não sabe como enfrentar essa questão. Aqui a gente continua defendendo a vida em primeiro lugar, mas a gente sabe que vários estados do Brasil já estão planejando essa volta às aulas. A pressão maior, de fato, aqui é das escolas privadas, mas a gente pensar o processo, eu tenho pensado muito nesse aspecto que a Cida traz da formação integral dos sujeitos, de todos os seres humanos. E aí, sem desconsiderar o contrário, trazendo para a evidência, trazendo para o debate as questões que o Rigo colocou, né? A população brasileira, por exemplo, somos 90% da população brasileira, somos classe trabalhadora. Como é que a classe trabalhadora está sendo afetada nesse período de pandemia e de consecutivas reformas? Né? Somos uma sociedade que somos maioria mulheres. Como é que as mulheres, a maioria de nós mães, trabalhadoras, estudantes, como é que a gente está sendo afetada por essas reformas e essa pandemia, essas mudanças no mundo do trabalho? O povo preto continua o genocídio ao povo preto, à juventude preta. A gente tem acompanhado histórias absurdas de um racismo estrutural e que na pandemia isso se repete também, né? É quem mais morre, é quem mais está vitimizado, e ao mesmo tempo exige de nós e vem fazendo brotar nas periferias, no campo, ações muito lindas. O que o Armazém do Campo, em todas as capitais do Brasil, vem fazendo, é o Armazém do Campo organizado pelo MST. Eles já distribuíram mais de 600 toneladas de alimento no Brasil todo. Isso é incrível, porque na maioria dos casos são alimentos orgânicos,
produzidos em espaços de reforma agrária. Então, como as lutas e como a gente tem poder de transformação, de se cuidar, está havendo tanto a formação como a atuação dos agentes populares de saúde. Não é que a gente vai ignorar a inação do Estado, a gente deve cobrar o Estado, mas se o Estado não nos dá o direito, já que a gente está falando de perdas de direitos, vocês trazem isso como uma temática que é recorrente em todas as falas, de diferentes formas, a partir de diferentes pontos de vista, mas todas vocês estão trazendo a questão da retirada de direitos que foram conquistados historicamente a partir da organização e mobilização popular, né? Então, que chamamento é esse? Há esperanças com essa questão do agente popular de saúde, a distribuição de alimentos, as pessoas pensando em estratégias criativas para enfrentar esse momento, mas eu penso que também é um momento, a partir de todas essas temáticas, questões, problemas que vocês trazem, como é que a gente pode pensar ou passar a eleger algum desses aspectos para a gente aprofundar nossos estudos, nossas reflexões, nossas tentativas de intervenção nessa realidade, né? Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. A partir dessa síntese que a gente tentou fazer, das falas de vocês, seria uma segunda etapa do exercício dos círculos de cultura, a partir do nosso universo vocabular, a partir da nossa interpretação crítica da realidade, da nossa problematização da realidade, a gente fazer o exercício de tentar escolher alguma dessas questões, desses temas ou problemas, para nesses encontros que vão acontecer quinzenalmente, a gente pensando estratégias a partir desse coletivo, mas também de braços e corações abertos para que vocês convidem outras pessoas para engrossar nosso caldo, né, para fortalecer essa vivência dos círculos de cultura, e que a gente possa estar comentando algumas dessas questões ou fazendo esse exercício de escolha. Qual desses problemas atualmente nos movem, nos comovem, ou nos provocam, nos desafiam a fazer ações de mudança, né? A Miriam já trouxe a experiência lá de Vicência, mesmo com todas as contradições, e ela fazendo a crítica a uma certa apatia da categoria de professores. Vicência tem sempre realizado ações pioneiras, tanto na formação de professores, como nas experiências, nas práticas das escolas do campo. A chuva está voltando com vento forte agora. E seria um exercício de... Vamos tentar salvar nossa síntese. Um exercício de salvamento da síntese. Seria legal agora se alguma de vocês quisesse falar, ou a gente fazer esse exercício de escolha de um dos temas para a gente aprofundar no nosso círculo de cultura. E a ideia é que a gente agora pode pensar qual desses a gente gostaria de aprofundar, e seria importante ouvir a opinião de vocês. E que a gente vai continuar como nossos encontros. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está chovendo bastante aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. A ideia para os círculos de cultura desse nosso coletivo é que a gente possa tanto aprofundar essa busca sobre essa temática aqui, como nos momentos que a gente não estiver presencialmente, né? Então, o tema ou o problema que a gente escolher trabalhar e aprofundar no nosso círculo de cultura, a gente vai solicitar que vocês possam estar pesquisando, estar averiguando, estar se informando como é que esse problema atravessa os territórios, as comunidades, as escolas que presencial ou virtualmente vocês estão convivendo nesse período, né? O que está incomodando mais as pessoas, ou talvez aguçando esse desejo da gente se organizar, se juntar para provocar algumas mudanças nisso que nos toca e nos atinge tão profundamente, né? Eu gostaria de ouvir vocês um pouco.
Olá, Carla, Rigo e Danilson, né? Eu sugiro que a gente pudesse fazer um aprofundamento epistêmico sobre o tema da dimensão, né, da resistência que temos que exercer no processo da resiliência. Também sobre os direitos humanos, porque as causas que a professora Janice pontuou, assim como também a Míria pontuou, Só um momento, que a gente, rapidinho, porque está chovendo aí, a área que ele colocou aqui está sendo... A água está só se organizando, está nem por causa do barulho, um pouquinho só. Tá. Cida, querida, desculpe, a gente foi desviar as gotas maiores aqui. Você está com a palavra. Então, Carla, Rigo e Danilson, eu sugiro que a gente pudesse, né, diante das questões que foram pontuadas sobre a reforma, sobre o que a professora Janice colocou, o que a professora Míria também colocou, que foi as falas que eu ouvi, eu sugiro que a gente pudesse fazer um aprofundamento epistêmico sobre a temática dos direitos humanos, porque a reforma, ela viola o direito ao trabalho, né? A questão da retomada das escolas viola o direito à vida. Então, diante dessas violações, nós poderíamos fazer um aprofundamento sobre a categoria dos direitos humanos, né? Como resistir socialmente para assegurarmos os direitos sociais, políticos, econômicos, culturais. É isso, Carla. Obrigada, Cida. Realmente é uma temática fundamental, mas a gente está se olhando aqui, pensando como, ao mesmo tempo, ela é ampla, né? Essa questão dos direitos humanos. Você deu aí alguns exemplos de como os direitos humanos estão sendo violados, negados, como os direitos da classe trabalhadora também estão sendo retirados. Então, tomando ele, vamos chamar assim, como um guarda-chuva, o aspecto da humanização da vida, dos direitos humanos, mas se a gente pudesse ir afunilando um pouco para alguma especificidade desses direitos humanos, né? A água, como você colocou, por muitos grupos sociais, ativistas, movimentos, vem sendo defendida como um direito humano, mas que não é assegurado nas escolas públicas. Então, a questão do direito a saneamento básico é outra pauta. A gente não tem assegurado isso, né? O elemento que você botou, o direito à cultura, como a nossa cultura vai sendo forçadamente desafiada a se transformar, mas numa perspectiva do isolamento, da desumanização
e como, ao mesmo tempo, a gente vai conseguindo, de formas criativas, humanizantes, se vincular, né, se fortalecer e seguir resistindo, como você disse, e como, ao mesmo tempo, a gente está nessa luta de resistência e de evitar mais perdas de direitos, né? Que estratégias a gente poderia estar pensando aqui nesse coletivo para esse enfrentamento? O Ricardo acabou de colocar a lista de frequência aí disponível no chat. Quem quiser já pode ir clicando, já vai abrir direto a página da lista e vocês assinam. Mas, enquanto isso, a gente poderia ouvir mais algumas pessoas. Agradecer a contribuição das que já falaram e também, se quiserem retomar a fala, porque a ideia é que a gente vá, como eu gosto de brincar, ir complexificando a discussão, a reflexão, né? No entendimento que quanto mais profundamente a gente discutir e compreender os problemas que que nos afetam, melhor condições ou melhores ferramentas ou estratégias a gente poderá ter para conjuntamente enfrentá-los. Então, seria importante ouvir mais algumas pessoas. A Miriam concordou com o Cida, mas a gente também concorda, mas dizer que talvez a gente tenha que eleger algum desses aspectos ou desses elementos ou dos direitos específicos, né? De qual direito especificamente a gente está querendo aprofundar, porque, infelizmente, esses momentos são quinzenalmente, virtualmente, com a duração de apenas 2 horas. Então, a gente não dá conta de aprofundar todas essas temáticas nesse exercício. A gente vai fazer a escolha coletiva para tentar fazer o aprofundamento de uma dessas temáticas, tanto se comprometendo a fazer uma pesquisa, não uma pesquisa bibliográfica, científica, uma pesquisa cotidiana do diálogo, conversando com as pessoas que a gente interage, para saber o que elas pensam também sobre esses problemas. E, mais que isso, como a gente disse, a própria finalidade, intencionalidade do Círculo de Cultura é a transformação da realidade. É a gente se reencontrar, conviver, a gente se ver e se forjar enquanto sujeito de transformação, porque a gente não só acredita na transformação, mas a duras penas a gente vem conseguindo materializar essas transformações, essas conquistas de direitos, né? Então, como é que a gente pode estar pensando em algum desses aspectos especificamente? Estou sentindo que a Miriam quer falar. É verdade. Veja só, né? Nesse contexto agora de pandemia, o governo federal, mais uma vez, ele sempre, assim, né? Sob pressão, ele manda muitas essas verbas para a saúde, né? Mas para a educação, a gente viu uma diminuição de verbas aqui no município de Vicência, Nazaré. Outros municípios, o que a gente viu? O secretário com uma mão na cabeça, tá entendendo? Sem saber o que fazer, de segurar os contratos, como é que... Aí o Tribunal de Contas do Estado manda tirar os contratos, aí os contratos vai viver como? Você está entendendo? Eu acho, assim, são tantas questões que estão sendo violados nessa pandemia. Aí uma coisa que você colocou aí, que a gente tem que priorizar, né, assim, dessas temáticas. E, assim, só para colocar mais ainda essa questão da pandemia, é que as escolas públicas, elas não tiveram a mão do governo, entendeu? Ela não teve a mão do governo. Porque, assim, para a pandemia, ele, aqui, por exemplo, aqui em Vicente se montou o hospital, assim, fez aquela coisa toda, né? Está tendo isolamento, ou em casa, se for o caso, aí se for um caso para levar para o hospital, e tem uns respiradores, que o prefeito aqui comprou os 2 respiradores só, porque a população é pequena. Mas eu digo assim, mas não houve nenhum socorro para a educação, entendesse? Aí, mais uma vez, a fala que Cida falou aí, a questão ela falou uma palavra, a questão, como fosse a morte, né, da educação. Porque, vê só, porque aqui os professores, a maioria dos nossos professores, eu conversei com a secretária, que elas conversam muito comigo, elas estão com psicólogo, com acompanhamento psicológico, não é? Por que elas estão com acompanhamento psicológico? Porque elas estão se sentindo culpadas, porque não estão conseguindo acompanhar a aprendizagem do aluno. Só que eu sempre coloco no grupo dos professores, minha gente, vocês não são culpados por isso. É aquela questão da opressão e oprimido. Aí ela se sente oprimida porque aí minha irmã liga chorando, Miriam, olha,
tal aluno, ele está com depressão em casa, ele pode se matar, a mãe dele ligou para mim. Quer dizer, aí já vem mais um problema para o professor, que é o problema do aluno que está com depressão em casa. Quer dizer, a educação, ela não tá tendo socorro nenhum, entendeu? É isso que eu estou vendo. A educação, ela está, no governo, nesse governo federal, ele diz assim, se é um movimento de guerra, como é que ele chamou? Essa PEC da guerra que ele colocou, mas ele só olhou a questão da saúde, mas ele não olhou, ou até da economia, que também ele socorreu por pressão, porque agora ele vai para a televisão e diz que foi ele que deu os 600, mas foi uma pressão política, e o povo também não percebe isso. Mais uma vez, é uma alienação do povo brasileiro. Eu não sei que buraco a gente vai entrar, não, com tanta alienação. Eu fico indignada, sabe? Por conta dessas coisas também. Aí, o professor, ele, assim, a gente da educação, a gente está se sentindo órfãos, na verdade. A gente está se sentindo órfão aqui, pelo menos em Vicência aqui, quando a gente entra na Mata Norte, uma greve, a gente conversa com outros gestores, com outros secretários, outros diretores, que eu sou diretora de ensino, com outros professores. Aí o que é que a gente sente? Que a gente está órfão, a gente não tem presidente que olhe para a educação. A verdade é essa, entendeu? É só mais um desabafo. Então, não sei qual seria a palavra, não sei assim, qual seria, na verdade, a palavra. Se seria essa questão, né, seria realmente prioridade à vida, mas que também agora, nesse momento, também a gente tem que pressionar para psicólogo, para que a saúde, que está recebendo dinheiro, que coloque, pelo amor de Deus, psicólogos que estejam acompanhando esses alunos e esses professores, porque o professor está tirando o dinheiro dele para levar atividade, para levar um carro, mandar atividade para tal lugar, no sítio, porque o menino não tem internet. Aí, quer dizer, e por que ele não fez um orçamento de guerra para botar internet no campo? Por que ele mudou? Um aluno da EJA da gente, nenhum tem internet, não tem celular, não tem nada. Como é que a gente vai fazer esse contato social? Aí eles dizem assim, a educação está morta. Não é isso não, minha gente. É porque a gente não teve a mão do governo para ajudar a educação, entendeu? Esse assim, o meu desabafo. Não sei se vocês conseguem sintetizar em alguma palavra. Ou Cida, ou você. Ai, luta, luta, luta. Miriam, você traz problemas e, na verdade, talvez você traga, entre aspas, bem grandes, a justificativa desse retorno às aulas, né? desse estímulo ao retorno das aulas. Primeiro, agradecer a presença de Aparecida, que ela está justificando que vai precisar se ausentar para ir para outra atividade. Foi um prazer, Cida, tê-la conosco. Volte sempre. Um abraço bem forte aí, bom trabalho. E sobre isso que você falou, Miriam, voltando um pouco a isso, a Janice até provocou, né? Que, por isso que agora. Oi, tem alguém falando. Por isso que agora tem. Deixa o microfone aí. Por isso que o presidente colocou o veterinário na saúde para cuidar do gado, né? Essa ideia do efeito manada. Mais uma vez, a gente sofre esse efeito manada a partir dessas fake news, né? É muito revoltante você estar falando, a gente conhecer professores, a gente conhecer pessoas da saúde que apoiaram e apoiam o Bolsonaro, entender que ele está crescendo, a audiência dele está crescendo, porque as pessoas estão entendendo que foi ele que assegurou esses R$600 de auxílio emergencial, né? E se é um auxílio emergencial para essa massa de desempregados que existe hoje no Brasil e pessoas que estavam no trabalho informal que foi paralisado por conta da pandemia, foi uma luta da articulação, da oposição, dos movimentos sociais e, sobretudo, o consórcio Nordeste, enquanto uma região que ainda tem poder de interferência pelo tamanho, pelo número de estados, mas a gente sabe como foi difícil assegurar isso, né? Antes ele não queria, depois seriam R$200, depois 300, e algo que ele foi anunciadamente contra, ele tá beneficiando a ele, né? E é isso que você coloca, Miriam, o que justifica esse investimento, essa investida para a volta às aulas é justamente a falta de recursos, porque está justificado
ficando. Como não tem aula, não precisa ter recurso. Mas a gente sabe que em muitas escolas públicas e muitas escolas do campo, muitas vezes a primeira refeição do dia daquelas crianças, jovens, adolescentes e até adultos era a merenda escolar. Foi uma luta muito grande, mas nem todos os estados e municípios conseguiram assegurar a distribuição da merenda escolar. A gente sabe que, infelizmente, quando muitas prefeituras ou secretarias do Estado estão auxiliando com tarefas, são fragmentos da Provinha Brasil para distribuir para as crianças. Mas como é que essa atividade vai chegar na mão da criança? Como é que ela vai ser orientada a fazer isso? Como é que vai ser buscada de volta? Que retorno, que acompanhamento pedagógico a gente pode dar, né? De alguma forma, eu sinto que vai se evidenciando essa nossa preocupação com as temáticas voltadas para a educação escolar. Os círculos de cultura, eles nascem de experiências de educação não escolar, mas a gente hoje defende e vivencia os círculos de cultura na escola pública também, porque é a escola do povo que pode ser transformada para o povo, né? Então, vai ficando aí como dica de Cida, Cida botou essa sugestão mais ampliada dos direitos humanos, e Miriam vai afunilando um pouco para a questão dos aspectos da educação escolar, né? Não é nessa, não. E aí são as ciladas, né? A gente fica do lado de quem? Da defesa da volta à escola. Houve estados do Brasil que estavam voltando à escola às aulas, e a contaminação é assustadora, né? Mais de 300 professores e em menos de 15 dias, pessoas contaminadas. E como é que a gente vai garantir o recurso à escola, entendendo que a escola precisa continuar a sua dinâmica, não por conta do ano letivo, da carga horária, mas pelo que ela representa para muitas pessoas, para muitas crianças. Eu não sei se mais alguém queria falar. Miriam também trouxe o aspecto da necrofilia, né, pedagógica e política, que é esse momento que a gente está vivendo, esse tipo de desgoverno, essa estratégia que o Bolsonaro usa é a mesma que os países de ultradireita vêm utilizando para a gente cada dia está lutando para segurar um direito ou outro que está sendo roubado. Então, como é que essa necrofilia, necropolítica afeta a escola, afeta a nossa subjetividade? A gente agora, eu vou passar a palavra para Danilson, para ele dar continuidade à próxima etapa do nosso exercício, da nossa vivência, mas se ainda alguém quiser finalizar nesse exercício de escolha, de ver qual desses temas e problemas trazidos pelo coletivo são a nossa prioridade nesse momento e para o próximo encontro, a gente ainda tem uns segundinhos aí para nos ouvir. Mais alguém gostaria? Cida, antes de sair, assina a ata. O Ricardo já disponibilizou. Grata, Ricardo. Mais alguém gostaria de falar? Ou a gente vai continuar pensando, maturando e matutando, enquanto a gente passa a palavra para Danilson? Pode ser assim? Dá-lhe, Danilson, está contigo. Então, a questão do nosso exercício era da gente poder dar um roteiro, né, já que nós decidimos aqui nesse coletivo uma proposta de ser quinzenalmente, de ser à noite, e que a gente apresentaria temas do nosso interesse, temas que nos inquietam, para estar refletindo nesse grupo, e o segundo momento da gente trazer experiência de socialização de círculo de cultura. Né? E aí temos as sugestões, né? Tem a sugestão da Miriam, tem uma experiência que é chá com freire, que ela já podia organizar as ideias para trazer para a gente como aqui é a experiência, né, formativa e interativa dessa experiência, e a gente nos desafiar também a construir o círculo de cultura. Penso que para o próximo encontro a gente começaria por um tema, falando deste grupo aqui, para a gente compreender, o que mais nos prende o debate é a questão da educação.
por nós estarmos envolvidos em processos formativos, pedagógicos. E, dentro disso, os temas dobradiças, que é reforma administrativa, pandemia, negação de direitos, eu penso que a gente poderia, né, iniciar a nossa reflexão a partir tentando compreender e ler a realidade, né, a partir dessa experiência nossa, que é da gente tentar compreender o tabuleiro da política da educação. Vamos tentar por aí, no próximo encontro, porque a questão da reforma administrativa, a questão das estruturas físicas, a questão do abandono psicológico e personal das pessoas, tudo isso está interligado e a gente pode visibilizar esses vários temas quando a gente tiver visibilidade do tabuleiro, né, do jogo de xadrez da política da educação. A quem está servindo isso e como é que a gente pode intervir nesse jogo. A gente identificar quem são as peças. Poderíamos nos desafiar para o próximo encontro, a gente tentar ler o tabuleiro da educação, já que nosso maior foco é a educação e o comprometimento das verbas públicas na mão dos gestores. Poderíamos, propondo, sim ou não, se não, qual seria? Nosso tempo está acabando. Até às 16 horas. Já me pediram para adiantar. Sim. Beleza. Esse é o link que o São Paulo fez, vai ser usado em outro. A gente vai ter que dar uma encerrada, porque tem outras atividades, né, que já estão colocadas, mas para dizer isso, né, como que a gente está, vamos pensando nesses nossos encontros, porque a gente está tentando vivenciar um ciclo de cultura e onde os temas que são trazidos de acordo com a necessidade, os desafios daquele grupo que está reunido. Então, o que tem maior fortaleza nesse nosso debate são essas questões de perca de direito, reforma administrativa, mais estrutura de escola, né? A reforma, as reformas que estão postas, né, para reformar, na reforma de estragar, de derrubar, de desmontar com direitos. E aí a gente se desafia no próximo encontro, o tema será lendo o tabuleiro da política educacional, em Pernambuco ou no país? Da educação pública. E aí a gente faz, como tem gente de vários locais, né, de vários lugares, vamos discutir sobre o tabuleiro da educação pública. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, o fogo esfriou, e agora você está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode viver, comer já não pode, cuspir já não pode, o tempo esfriou, o dia não veio, noite não veio, o riso não veio utopia e tudo acabou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz verso, que ama e protesta. E agora, José? E agora você? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber,
Fumar já não pode, cuspir já não deve. O dia não veio, a noite esfriou. Fogo não veio, não veio utopia. José, para onde você marcha, José? José, para onde Você marcha, José? José, Para onde? E agora, José? E agora você? Beijo no coração. Até dia 25. Dia 25, viu? Porque Às na 19 quarta-feira. horas. 25, porque quarta-feira tem atividade do Diálogo com Freire. Então, a gente vai fazer o card, vai enviar e vamos avançando. Tocar. Vamos procurando também elementos, já que a gente vai jogar nesse tabuleiro da política. Estratégias estão sendo desenvolvidas para combater essa questão do isolamento e do enfraquecimento dos professores, dos processos de depressão, do acesso à merenda, do acesso à internet. A gente começar a procurar nas nossas localidades, nas nossas escolas, municípios, que estratégias estão sendo desenvolvidas para enfrentar isso, e a gente daí vai poder pensar a nossa desse coletivo. Uma boa quinzena, coragem para a luta, muito grata a todos que estiveram presentes e a todos, e a gente continua juntas. Beijos e abraço no coração. Tchau, pessoal. Beijos e tchau, tchau. Tchau. Vamos sair para fechar o link.